Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui para aprender um pouco mais sobre sua gestão emocional. E seja muito bem-vinda. Quem sou eu? Olha só, vou me apresentar aqui. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo aqui, professora, nessa série Professoras de Valor, é ensinar você, professoras de valor, a ser forte emocionalmente em 25 dias. E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um tema que eu sei que te atormenta, que é esse aqui, olha só, a escola me suga, não tenho mais tempo para nada. Então aproveita, já pega o teu caderno aí, as suas canetas coloridas e vamos para as nossas anotações, porque eu vou fazer algumas perguntas para você, professora, e gostaria que você respondesse. Se você quiser colocar no chat, pode colocar também, mas eu quero saber de você, professora. Quantas e quantas vezes você tem a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido? Que o dia 1º de janeiro está cada vez mais próximo ao dia 25 de dezembro? Que nós já estamos no 4º mês do ano e você mal viu passar janeiro, fevereiro, março? E como é que está a sua relação com o tempo? Porque cada vez mais nós temos que ser professora, ser pai e mãe, ser esposa e esposo, sermos estudantes, sermos aquela que ensina, aquela que aprende, temos que gerenciar a casa, temos que gerenciar o trabalho, temos que ser motorista e temos ainda que achar tempo para as nossas atividades físicas, não é mesmo, professora? Conta para mim. Como é que o seu tempo está acelerado, recheado de compromissos? Com muitas coisas que você, como uma professora de valor, você tem que fazer. E aí, como é que você vai dando conta disso no seu dia a dia? Como é que está a sua percepção do tempo? Porque você sabe que o tempo parece que cada vez mais ele está escasso. Mas eu vou te contar um segredo, professora. O tempo ainda continua sendo o mesmo. 1 hora continua tendo 60 minutos. Mas o que aconteceu então? O que tem acontecido ultimamente que você tem percebido que o tempo tem voado? Não é mesmo? Antes de contar para você o que você tem percebido, que hoje você vai descobrir, deixa eu contar um pouquinho da história para você. Porque se a gente parar e for aí para o pessoal que gosta de gestão de tempo, gosta de planilha e tudo mais, eles vão falar assim, é só planilhar que dá tudo certo, é só pegar a planilha e organizar as tarefas que dá tudo certo. Mas você sabe que na prática não é bem assim. Eu já fiz gestão de tempo, eu já tenho também esse conhecimento, mas a gente sabe que não é bem assim, porque quantas e quantas vezes você vai gerenciando as coisas e depois você vê que nada fluiu como você queria. Na realidade, professora, o que você precisa é gerenciar a si mesmo primeiro, para depois gerenciar o tempo. Primeiro, nós gerenciamos a nós, para depois gerenciar o tempo. Mas deixa eu te contar, então, como tudo começou. Lá nos anos de 1950 até 1539 a.C., lá os babilônicos, lá na Mesopotâmia, eles foram os primeiros a fazer a real contagem do tempo. Eles dividiram primeiro o tempo em 12 partes. E depois essas 12 partes eles dividiram em 2 partes, dando então as 24 partes, que são as nossas 24 horas que usamos até hoje. E por que eles fizeram isso? Para garantir a sobrevivência, porque eles tinham que saber a hora que o dia estava se findando e iniciando o período noturno, e o período que a noite estava terminando e então iniciando o período diurno. Então eles fizeram isso para uma contagem através do relógio solar. Depois, lá na Idade Medieval, o que aconteceu? Surgiu a necessidade de organizar o tempo para as tarefas dentro dos mosteiros e dentro das comunidades. Só que esse tempo nem era organizado como a gente conhece hoje através do relógio, com ponteiros. Nada disso.
O tempo ele era organizado, assim como lá nos babilônicos, né, dessas 12 horas, dessas 24 frações do período, e era direcionado como o tempo canônico, aonde era tocado o sino. Então, ao tocar o sino, as pessoas sabiam que estava na hora de parar para então se dirigir às orações e assim fazer as suas meditações e reflexões. Era dessa forma. Porém, quando o tempo ele saiu lá do século 14 até o século 14 aproximadamente, quem tinha interesse em organizar o tempo eram as igrejas. Elas tinham interesse em organizar o tempo para fazer essa mediação e essas divisões aí de tempo. Mas depois, da metade do século 14, quando os relógios eles saem das igrejas, saem dos campanários, nem os relógios, né? Os sinos saem dos campanários. E eles vão para as torres dos grandes palácios em forma de contagem de tempo. Aí sim acontece o tempo laico, que é o tempo do trabalho, que é o tempo que vai ser diferente do tempo religioso, aonde ele vai mostrar essa produtividade, essa contagem do tempo. E aí, por que eu estou te contando isso, né, professor? Você vai falar, mas Rafa, por que você está contando isso para mim? Para que você entenda cada vez mais o quanto o tempo ele ganha uma importância histórica. O tempo ele ganhou importância histórica e hoje ele é tão importante na sua vida que você nem tem muitas vezes noção disso. Então, nós vinculamos o tempo com o trabalho. E olha a importância histórica, isso lá desde a metade do século XIV. Então, olha como nós vamos absorvendo o tempo e inserindo o tempo dentro das nossas vidas. E hoje, as nossas tarefas, o nosso trabalho, o nosso lazer, os nossos status, o nosso senso de importância, o nosso sono, a nossa alimentação, praticamente tudo está atrelado ao tempo. Você tem tempo para almoçar, você tem tempo para dormir, você tem tempo para o lazer, porque, né, tem tempo. Vai assistir um filme? Tem tempo. Então, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para todas as coisas que você faz. Você mede as suas atividades através do tempo. E tem uma obra contemporânea que eu vou mostrar aqui já para vocês, que é essa aqui. Essa obra está lá na Floresta da Tijuca e ela chama Aion. Essa obra chama Aion. Faz referência a um dos deuses gregos, que era o deus do tempo. E ela foi criada pela artista plástica Lia do Rio, em 1997. E muito interessante essa obra, o nome dela é O Tempo Não Passa. O tempo não passa, está escrito aqui em volta dessa árvore secular, uma árvore aqui de mais de 100 anos, lá na Floresta da Tijuca, está aqui, e escrito, o tempo não passa. E aí você olha para isso e fala assim, mas como o tempo não passa? Porque na realidade, se você parar para pensar, o tempo ele não passa. Ele não deixa de existir. Ele está ali todo momento, o tempo não envelhece. Você envelhece, o tempo não. O tempo ele se renova todos os dias. Nós envelhecemos, nós passamos. Mas o tempo ele não passa. O tempo ele tem 24 horas desde que o mundo é mundo. Tem o período do dia, tem o período da noite. Os babilônicos é que mediram isso em frações de 24. Aí nós fomos inserindo isso na nossa cultura, na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas o tempo realmente ele não passa. Ele não envelhece. Ele se renova todo dia. Cada hora, cada minuto é cada hora e cada minuto. Uma hora ela tem 60 minutos. Acabou esses 60 minutos, começa uma nova hora. Com mais 60 minutos. Acabou essa hora, começa mais uma nova hora. Com mais 60 minutos. E assim vai. Então o tempo ele se renova. O tempo ele não passa. Ele fica só ali nos 60 minutos. Entende isso? É meio maluco pensar, mas isso vai nos dando clareza para entendermos essa relação que nós temos com o tempo. E aí, se
Você pode falar para mim, Rafa, isso é maluquice que você está falando? Não é não, né? Pega aqui um círculo, olha só, esse aqui é o nosso relógio, aqui tem 12, aqui está o 3, aqui está o 6, aqui está o 9, aqui está o seu ponteiro, independente do horário que você for colocar, isso aqui vai ser o mesmo sempre. Quer aconteça hoje, quer aconteça amanhã, quer aconteceu ontem, ele vai ficar rodando aqui. Mas aí você fala, Rafa, mas não é assim que eu me sinto. Sim, eu sei, não é assim que você se sente. Porque aqui nós estamos falando agora de uma outra questão. Por quê? Porque nós nos sentimos cansadas, nós nos sentimos exaustas, emocionalmente esgotadas. E essa relação com o tempo que nós fazemos é uma relação distorcida. E isso vai gerando em nós uma mentalidade chamada de cultura do imediatismo. Você sofre disso, professora? Porque nós temos essa cultura do imediatismo que vem afetando de uma maneira de como nós lidamos com o passado, com o presente e com o futuro. Essa cultura do imediatismo. E essa cultura do imediatismo, ela tem trazido para nós acúmulos e acúmulos de sentimentos que nós estamos sempre atrasados, o tempo todo. Diante do volume de tarefas que nós temos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, parece que a gente está sempre atrasado, tem que estar correndo atrás de alguma coisa. E o resultado emocional e comportamental é catastrófico. Sim, é catastrófico. Porque essa cultura do imediatismo, ela nos produz estresse, ansiedade, transtornos psicossomáticos, irritabilidade, falta de paciência, intolerância com o diferente e além dos impactos sociais e ambientais que essa cultura do imediatismo traz. Tá entendendo, professora? Como nós temos uma visão distorcida do tempo? E o como isso foi inserido nas nossas vidas. E quando eu coloco nossas, é nossas, porque eu estou junto contigo nessa. Então, lidar com o tempo não é apenas uma questão de organização, uma questão de planilhas, aplicativos, não é só essa questão de gerenciar. Quantas e quantas vezes a gente coloca tudo na planilha e parece que a gente fica rodando em volta da planilha e não sai do lugar. Você tem uma lista de atividades para fazer, você olha para elas assim, coça o olho e tal, mas não sai do lugar, não consegue fazer tudo aquilo que precisa. Sabe por quê? Porque o teu emocional te atrapalha. O teu emocional te atrapalha na sua organização do dia. Porque você vive muitas vezes com sentimentos como se você estivesse numa montanha russa. Não é? A questão é que hoje, a nossa relação com o tempo, ela é emocional. Sim, a nossa relação com o tempo, ela é emocional e não mais operacional. Como era no tempo que ele foi criado. Existia os momentos, o sino tocando lá, né? Para você parar, então, para fazer as suas orações e as suas meditações. Ou então, o tempo era contado para operacionar um determinado trabalho. Hoje, a relação que nós temos com o tempo, ele é emocional, porque o tempo, ele entrou em todos os aspectos da nossa vida. Então, se você não consegue lidar direito com o seu emocional, você também não consegue lidar direito com o seu tempo. E você fica muitas vezes enrolando, rodando em círculos, porque você não consegue sair do lugar. Não porque você não queira, mas porque está desorganizado dentro de você. E essa organização emocional, ela é extremamente importante para que você aprenda a lidar
com essa relação com o tempo, porque o tempo nós não gerenciamos, nós conseguimos gerenciar as nossas tarefas. O tempo, eu não gerencio o tempo. Eu não consigo parar o tempo, segurar o tempo, não deixar o tempo andar. Não existe isso. Eu consigo gerenciar as minhas tarefas. Só que se o meu emocional, ele não estiver organizado, eu não consigo organizar as minhas tarefas. Então, a relação que eu tenho com o tempo hoje é uma relação emocional. Quantas e quantas vezes você chega em casa e você diz assim, nossa, hoje o dia foi supimpa, dei uma aula fantástica, então eu mereço um chocolate. Será que você merece um chocolate só quando as coisas aconteceram muito bem com você? E aí você conseguiu fazer todas as suas tarefas? Ou é porque o teu emocional está tão radiante que você conseguiu organizar tudo? Ou quantas e quantas vezes você chega se sentindo incompetente, incapaz, porque você não conseguiu cumprir aquilo que você precisava? Olha como nós damos peso para o nosso tempo e como nós colocamos nele as nossas questões emocionais. É o teu emocional que rege a tua percepção com o tempo. Porque o tempo ele se tornou para nós uma exigência. Só que ele não é uma exigência, mas ele se tornou para nós uma exigência. Porque nós ficamos nos cobrando o tempo todo de nós precisamos ser felizes hoje, precisamos estar bonitos hoje, precisamos realizar sonhos hoje, precisamos comprar hoje. E aí o hoje, ele deixa de ser um tempo e ele começa a ser uma exigência. Nossa, eu preciso dar conta disso aqui hoje. Então, ele começa a ser uma exigência, o hoje. E sabia que você não vive hoje? Porque você vive sempre como se você estivesse atrasada. Porque você está no hoje, vivendo hoje, mas você está aqui pensando no que você tem que fazer há 5 minutos, daqui a 15 minutos, do que aqui você tem que fazer há meia hora. Então você não vive o hoje. Além de tudo, do hoje se tornar uma exigência, é maluco, porque você não vive o hoje. Você vive aqui pensando no que você tem que fazer daqui a 5 minutos, do que você tem que fazer a 10 minutos, do que você tem que fazer daqui a meia hora. E parece que estamos sempre atrasados, sempre afoitos, porque nós não conseguimos, então, alcançar aquilo que nós estamos planejando, porque eu estou aqui no hoje, mas a minha mente está lá na frente já. E essa percepção do tempo, ela fica cada vez mais bagunçada dentro de nós. Porque eu não consigo sequer estar no meu presente. Porque o meu corpo está no presente, mas a minha mente está no futuro. Sempre estamos pensando o que temos que fazer daqui a 15 minutos, do que temos que fazer daqui a meia hora. Poxa, do que eu tenho que fazer daqui a tanto tempo? Nossa, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu tenho que fazer aquilo e assim nós vamos. Então, professora, aprenda uma coisa, que o tempo, ele não é uma exigência. O tempo, ele é um presente. O tempo, ele não é uma exigência que você tem que sair correndo atrás dele. Não dá. Vai tentar sair correndo atrás do tempo? Não tem como. O tempo, ele é um presente. O tempo, ele é uma dádiva. O tempo você ganhou de presente assim que você nasceu. Não dá para essa cultura do imediatismo atrapalhar tanto assim as nossas vidas. Nós temos que ter clareza disso. Por quê? Porque tudo é um processo e o tempo veio exatamente para mostrar isso. Faça as pazes com o tempo, né? Porque o tempo ele veio mostrar que existe um passado, existe um presente, assim como vai existir um futuro também. E ele veio para nos mostrar também que tudo tem começo, tudo tem meio e tudo tem um fim. Que tudo tem que fluir nesse constante alinhamento, mas num alinhamento da minha percepção, do meu emocional para com esse tempo. Não podemos parar o tempo
eu não posso ganhar tempo, eu não posso poupar tempo, eu não posso segurar o tempo. E o tempo, ele não volta mais. Aquilo que já foi, já foi. Aquilo que virá, ainda virá. E aquilo que é o que é. E nós temos uma dificuldade muito grande de vivermos exatamente nesse momento presente. Temos, todos nós temos, porque nós sempre ficamos pensando no para frente, no para frente, no para frente, e aí nós vamos sentindo cada vez mais essa sensação que nós estamos atrasados. Atrasados para quê? Atrasados para a vida, atrasados para ser felizes, atrasados para realizar o nosso sonho, atrasados para realizar o nosso desejo, e aí esquecemos de aproveitar o processo, esquecemos de aproveitar o caminho, esquecemos de aproveitar a trajetória, esquecemos de olhar para o lado e agradecer as pessoas que estão conosco no dia a dia. Por isso que nós não gerenciamos o tempo. Nós temos que gerenciar, sim, as nossas tarefas. Nós não gerenciamos tempo, nós gerenciamos tarefas. E precisamos tirar esse foco do tempo. Sim, professora, tire o foco do tempo. Ah, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo. Tira o foco do tempo. Coloca o foco aonde você tem que colocar, que são nas suas tarefas. E entenda que o gerenciamento das suas tarefas está relacionado com o gerenciamento das suas emoções e das suas ações. Porque, olha só que interessante, pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações. As minhas tarefas estão aqui nas minhas ações. As minhas tarefas estão aqui nas minhas ações. Então, se eu tenho o pensamento, um pensamento ruim, um sentimento ruim, eu vou ter ações desequilibradas, ações ruins. Se eu tenho pensamentos bons, sentimentos bons, eu vou ter ações magníficas. Mas as nossas ações, as nossas tarefas estão aqui, ó. Olha só como eu tenho que gerenciar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, para que essas minhas ações aqui, elas possam então estar alinhadas com as tarefas que eu tenho que fazer. Mas para eu fazer as minhas ações, eu tenho que antes passar por 2 processos. Alinhar pensamentos e sentimentos. Se os meus pensamentos e sentimentos não estiverem bons, eu me desorganizo internamente e aí eu não consigo sequer gerenciar as minhas ações e aí eu fico perdida e depois o que acontece? Eu fico reclamando ou então eu fico me achando incapaz porque eu não consegui fazer aquilo que eu tinha programado. Tem uma desorganização aí. Essa desorganização que eu quero te chamar a atenção, porque essa desorganização tem a ver com o gerenciamento das suas emoções. Eu gerencio as minhas emoções todos os dias? Eu gerencio a raiva, a alegria, a tristeza, o medo, a ansiedade, a frustração, a aversão, todos os dias. É processual, é diário, é como o tempo. O tempo ele se renova. Nós nos renovamos a cada dia. O tempo ele começa e ele termina. O meu dia começa e o meu dia termina. E eu preciso saber gerenciar as minhas emoções para que eu tenha uma boa relação com essa percepção do tempo. Tá claro isso, professora? Afinal, quando nós pensamos e entendemos e temos clareza disso, as coisas começam a ter um sentido diferente. Eu começo a olhar as coisas com uma outra visão. Só que lidar com as nossas emoções, nós sabemos que nós somos inconstantes. Então, por isso, professora, que pela experiência que eu tenho e pelas muitas professoras das quais eu conheço e que já passaram pelo nosso auxílio e treinamento, nós sabemos cada vez mais que quanto mais acompanhada nós vamos nesse processo,
muito melhor nos saímos. É um facilitador. Então, quanto mais juntas estivermos, nós conseguimos alcançar um resultado favorável e até mesmo executar as tarefas de melhor forma. Por isso, professora, é que eu ensino professoras a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, quando nós olhamos para esse, qual é o grande benefício, então, em organizar as nossas tarefas e observar essa nossa percepção do tempo. Quando eu tiro o foco do tempo e eu coloco o foco nas minhas tarefas, quando eu entendo que a minha percepção do tempo, ela é emocional e que para eu fazer as minhas tarefas, eu preciso gerenciar primeiro os meus pensamentos e os meus sentimentos, quais os benefícios que eu tenho com tudo isso? Olha só, professor, o primeiro benefício é você ter mais tempo livre. Você já se sentiu muitas vezes culpada com os seus tempos livres quando você consegue ter um? Então, quando nós vamos gerenciando as nossas tarefas e o nosso emocional, eu tenho mais tempo para gastar com quem? Comigo mesma. Para ter o autocuidado, para ter o relaxamento, que eu sei que também necessita de tempo. Outra coisa, diminui o estresse. Lógico que diminui o estresse, porque planejar e organizar as tarefas e realizá-las faz com que o meu dia fique menos estressado. E com isso, reduz inclusive a minha ansiedade. Bacana isso, né? Quando nós paramos dessa forma para pensar. E hoje, se a gente parar para pensar, o que mais nós ouvimos por aí é aquela frase que já está virando quase um jargão, né? Ai, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Nossa, eu não tenho tempo. Nossa, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo disso. Não, não tenho tempo. Ah, vamos fazer. Ah, não, não tenho tempo. Ah, não, não vai dar tempo. Ah, não tenho tempo. É um tal de não ter tempo? Mas olha só, professora, deixa eu te contar uma coisa. Quando você diz que você não tem tempo, você está mentindo para você mesma. Quando você diz eu não tenho tempo, você está mentindo para você mesma. Eu sei que parece verdade. Eu sei que parece verdade. Que chega no final do dia e você constata que tudo aquilo que você tinha que fazer, você ainda não conseguiu fazer e que você queria que o seu dia de 24 horas tivesse 48. Porque você fala que você não tem tempo nem para fazer todas as coisas. Mas sabe qual é o pior quando a gente faz isso? A gente mente para a gente mesmo. E o pior de tudo é que a gente acredita nessa mentira. A gente acredita nessa mentira e aí a gente começa a se desculpar. Eu não tenho tempo. Então eu não vou fazer aquele curso para poder me desenvolver. Não, eu não vou fazer aquilo que é necessário, que deveria ser feito. Eu começo a largar mão, porque eu não tenho tempo. Mas não é verdade. Porque você pode ser sincera com você e você pode falar, eu não tenho dinheiro ou eu não tenho vontade de fazer. Mas tempo é impossível você não ter. Por quê? Porque tanto eu, quanto você, quanto o rei da Inglaterra, todos nós temos 24 horas por dia. O rei da Inglaterra tem 24 horas por dia. Eu tenho 24 horas por dia. Você tem 24 horas por dia. Ele não tem um minuto a mais do que eu e nem você. Nisso nós somos todos iguais. Todos iguais. Se tem uma coisa que nós podemos nos igualar a todos, é que todos nós temos 24 horas por dia. Você pode até dizer que, mas, tem gente que tem mais dinheiro. Ok, tem gente que tem menos dinheiro. Tem gente que tem muito ânimo, tem gente que tem pouco ânimo. Mas tempo não dá para dizer que você não tem tempo. Tempo é igual para todo mundo. Para todo mundo. Não tem onde pôr e nem onde tirar. É 24 horas para todo mundo. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Então, quando você fala, eu não tenho tempo, na realidade você está dizendo assim, essa tarefa, ou isso, ou essa pessoa não é prioridade para mim. Se você fala assim, eu não tenho tempo para os meus filhos, você está dizendo para mim, eles não são prioridades para mim. Se você está dizendo, eu não tenho tempo com o meu marido ou com o meu cônjuge, você está dizendo para mim que
ele não é prioridade para você. Quando você diz, eu não tenho tempo para fazer essas tarefas, você está dizendo para mim, essas tarefas não são prioridades para mim. Quando você fala, eu não tenho tempo de me cuidar, sabe o que você está dizendo para mim? Eu não sou prioridade para mim. Por quê? Nós arranjamos, nós colocamos o nosso foco naquilo que é prioridade para nós. Simples assim. Aquilo que você prioriza, você coloca foco. Então você está falando isso. Quando você diz, eu não tenho tempo de ficar com os meus filhos. Eu não tenho tempo de sair um dia com o meu cônjuge. Eu não tenho tempo de fazer um jantar. Eu não tenho tempo de... Simplesmente, não minta mais para você. Você está dizendo, isso não é prioridade para mim. E não estou falando que isso é certo ou isso é errado. Eu só estou clareando aquilo que é uma verdade e é um fato. Porque 24 horas todo mundo tem e é igual para todo mundo. Deixa eu te dar um exemplo, tá, da minha vida, para ficar bem real para você, professora. Teve uma época da minha vida que era extremamente corrida, mas muito corrida mesmo. Eu entrava na escola às 7 horas da manhã e eu saía da escola às 22h30. Era uma maluquice aquilo que eu fazia, mas eu fazia. Eu tinha o meu intervalo para o almoço, mas eu entrava às 7 e saía às 22h30. E nessa época, poxa vida, tinha muitas coisas para fazer. Trabalho que não acabava mais, porque o trabalho é igual água, né? Quanto mais você vai, mais ele vem, e vai, e vai, e vai. E aí eu comecei também a fazer nessa época pós-graduações. Fiz 2 pós-graduações. Ia de final de semana para outra cidade para fazer pós-graduação. E eu comecei a fazer também cursos de desenvolvimento pessoal. A cada 3 meses estava eu lá num curso de imersão para poder aprender a lidar com tudo isso que eu estava sentindo e assim por diante. Só que nessa época também eu tinha que arranjar um tempo para ajudar o meu cachorrinho, Toby, a fazer xixi, porque o meu cachorrinho era paraplégico. Sim, e ele dependia de mim para ajudá-lo a fazer xixi. A cada 8 horas eu tinha que programar a minha vida para estar do lado dele, porque eu precisava ali ficar com ele para ajudá-lo a fazer xixi. E aí o que vai acontecer? Se for olhar assim, poxa, eu não tinha tempo, mas o Toby era prioridade na minha vida. Tão importante que ele era para mim. E não só porque ele dependia de mim para poder ajudá-lo a fazer xixi, mas porque eu realmente me importava com a vidinha dele. Tanto que ele está comigo até hoje. Essa correntinha que eu uso aqui, é um pouquinho das cinzas dele que eu guardei depois que ele foi cremado. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando nós temos uma prioridade, nós arranjamos o tempo para ela. E quando eu falo para vocês que assim, quem quer dá um jeito, quem não quer sempre arranja uma desculpa. E eu queria cuidar muito do Toby. Nesse momento de vida que ele ficou paraplégico, o Toby, ele viveu 14 anos e 7 anos ele viveu paraplégico. Não foi 1 mês, não foi 2 meses, foram 7 anos de cuidado. 7 anos. Vivendo e fazendo isso e cuidando dele. Eu sei que você, professora, tem as suas prioridades, que você faz um monte de coisas, sei. Só que também eu te pergunto, professora, você arruma tempo para todo mundo? Você arruma tempo para o seu aluno? Você arruma tempo muitas vezes para isso, para aquilo, para aquele outro? E qual é o tempo que você está arrumando para você? Essa é a minha pergunta. Porque se você prestou atenção no que eu te falei, nesse momento todo, eu fiz também cursos de desenvolvimento pessoal.
eu também estava cuidando de mim. Eu estava me capacitando nas pós-graduações, mas eu estava fazendo cursos de desenvolvimento pessoal para cuidar da minha vida, para cuidar de mim, para me olhar. Então, o Toby era a prioridade para mim? Sim, 7 anos foi assim. Mas eu também olhava para mim. Senão eu não ia dar conta. Com certeza eu não iria dar conta. E aí eu te pergunto, professora, está balanceando isso? Ou você está cuidando muito dos outros e está te deixando lá embaixo sem te dar prioridade? Ou você está equilibrando isso? Está priorizando os outros, mas também priorizando você? Ou você está com isso aqui totalmente desregulado? Priorizo o outro, 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 e eu vou ficando cada vez mais distante das minhas próprias prioridades. Então, como que você tem se priorizado, professora? Essa é a minha pergunta. Está se priorizando de verdade? Porque se você não cuidar dos seus pensamentos e se você não cuidar dos seus sentimentos, suas ações não vão ser favoráveis. E aí a relação que você tem com o tempo é que ele está cada vez mais passando rápido e você está perdendo o tempo. Porque você está sempre atrasada e você não está cuidando da pessoa mais importante que você deveria cuidar, que é você. Porque todos nós, o tempo é claro, todos nós temos início, meio e fim. E como é que você está cuidando desse seu tempo? É bom parar para pensar às vezes, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai falando sobre essas coisas, e aí a gente fala, mas então, Rafa, o que eu preciso fazer? Você precisa aprender a ter força emocional, professora. Força emocional para aprender a reconhecer suas prioridades. Olha que maluco isso! Até para reconhecer as nossas prioridades, nós temos que ter força emocional. Porque se nós não tivermos força emocional, sabe o que acontece? Você não consegue delegar. Quando a gente não tem força emocional, a gente vai puxando as coisas todas para nós. Não, deixa que eu faço. Não, pode deixar que eu faço. Ah, deixa comigo. Ah, não, tá bom, eu vou fazer isso. Ah, sim. A gente não consegue falar não para os outros. Ah, não, pode deixar. E aí a gente vai puxando as coisas, porque é uma ideia de assim, não, eu mando, pode deixar, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu vou me dedicar, isso aqui deixa aqui que eu faço, isso aqui eu faço. E aí a gente vai se sobrecarregando de coisas que nós entendemos que não são prioridades para nós. Mas sabe quando que a gente entende isso? Muitas vezes quando é tarde demais. Quando a gente já viu tudo passar e aí a gente olha e fala, nossa, eu podia ter feito tão diferente, não fiz. Então, quando nós queremos muito estar no controle, puxa isso, puxa aquilo, não consigo delegar, não sei o que é prioridade, porque tudo para mim é prioridade. Não é, tá, professora? Não é. Nós podemos delegar coisas e algumas coisas são prioridades para nós. Eu falei para vocês, olha só, o Toby era a minha prioridade, eu era a minha prioridade e o meu trabalho também, minha formação. E aí eu precisava organizar isso aqui de uma forma coerente. O que passasse disso, não dá, não posso. Não tenho condições. Mas quando nós queremos estar nesse controle absurdo, nós vamos também nos sobrecarregando. E sabe por que nós queremos muitas vezes estar no controle? Olha que maluco isso, professora! Como você está aprendendo coisas extremamente profundas aqui. Porque quando nós queremos estar no controle, a nossa mente quer estar no controle, existe um sentimento aqui. Existe um sentimento produzido aqui. Porque eu preciso estar no controle, eu preciso estar no controle. E sabe qual é esse sentimento básico que faz isso? É esse aqui, ó. O medo. O medo. O medo faz com que você queira estar no controle, que nada fuja ali daquilo que você pode controlar. E para reconhecer as nossas prioridades e para a gente aprender a gerenciar esse medo também, nós precisamos de gestão emocional.
Não tem como. Não tem como fugir disso. Olha aqui a minha camiseta de novo, ó. Todos os dias gerencio a raiva, a alegria, o medo, a tristeza, a ansiedade, a aversão, a frustração. Tenho que gerenciar, porque elas se renovam a todos os dias, assim como o tempo. E eu tenho que aprender, porque isso é um processo. A mudança não é um evento, a mudança ela é um processo, assim como você vê os seus alunos como você vê os seus alunos evoluindo na escola. Eles evoluem porque eles vão aprendendo aquilo que eles têm que fazer diariamente, assim como nós. Por que nós achamos que o nosso cuidado emocional sempre tem que ficar para depois? Não, nosso cuidado emocional tem que vir em primeiro lugar, porque ele é o nosso alicerce, ele é a nossa força, ele é o nosso alicerce. Então, professora, não perca tempo, porque muitas vezes a gente fica com esse medo, quer controlar tudo, porque a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de perder, a gente tem medo de se frustrar, a gente tem medo de ficar por fora, a gente tem medo, né, de ter ali alguma coisa que não... Será que vale a pena? Alguma coisa que não vale tanto esse nosso esforço? Então, quando a gente para, olha para o tempo, a gente fala assim, poxa vida, eu estou me priorizando de fato? Eu estou dando o tempo que eu preciso? Professora, o tempo não passa. Olha aqui, ó, o tempo não passa. O tempo se renova. Como está sendo a sua percepção do tempo? Para a gente não perder mais esse tempo precioso, eu quero te fazer um convite. Essa semana está acontecendo a Semana Professora de Valor, Mais Amor e Menos Dor. A inscrição está aqui, ó, no link do YouTube ou então na bio do Instagram ou no chat aqui do YouTube. Então, aproveita, se inscreve, participe dessa semana, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, porque juntas nós podemos fazer a diferença. Então, professora, olha só o que mais eu quero te mostrar agora. Aqui, ó, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrita, dá um like e faz um favor, não perde tempo. Compartilha esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você quiser, quer sejam professoras ou não, mas compartilha, porque essa cultura do imediatismo está fazendo muito mal para todos nós e nós precisamos aprender a lidar com ela de uma maneira mais saudável e mudar a nossa percepção desse tempo e então começar a organizar as nossas tarefas. E aqui, ó, estão as nossas redes sociais também, tá? Facebook, YouTube e Instagram. Facebook, Instagram e podcast está aqui, ó, para você nos seguir também. Porque, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa. E eu te espero semana que vem.